Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da Arkstil. Hoje a gente vai passear por dentro da casa de campo, que a gente deu o nome de casa de Acurrabudo, que na verdade é uma ampliação feita com estrutura metálica. Eu já mostrei aqui alguns vídeos, inclusive do hall de entrada, que é o ambiente onde eu estava agora. Mas hoje a gente vai entrar e enxergar a ampliação, o pórtico metálico, como que ficou a área social em conceito aberto, que é tão desejada por tantas pessoas, a vista para os lagos, enfim. Vou mostrar vários detalhes, eu espero que você goste. A primeira parada é aqui, porque tem um vídeo nosso, Tour pela Obra, que eu paro exatamente aqui, mas neste lugar a gente tinha a parede que dividia a parte nova em estrutura metálica da parte antiga, que foi reformada. Então, eu gostaria que o editor tentasse juntar o vídeo antigo com o vídeo de agora, para vocês enxergarem o antes e o depois dessa etapa. É claro! Aqui, nesse ponto, é onde a gente tem a união da parte antiga com a parte nova. Essa união foi feita de uma maneira a não apoiar a parte nova na parte antiga. Isso é comum quando a gente faz reforma, e aqui foi possível porque o terreno permitia essa expansão horizontal, né? Essa ampliação horizontal. Não são todas as reformas que dá pra gente fazer isso. Por que a gente optou por isso? Porque dessa forma, a parte nova não sobrecarrega a parte antiga. Elas vão se comportar de maneiras diferentes, coeficientes de dilatação diferentes, conformação no terreno diferentes. E por isso, nessa união aqui, exatamente aqui, ó, vai aparecer uma fissura, tá? Essa fissura é uma trinca mesmo, na verdade. Não é uma trinca estrutural, não é problemática para casa. Ela acontece porque há uma conformação diferente entre as duas partes da casa. Com o tempo tende a diminuir. Essa casa aqui, nesse momento, está completando um ano de uso. Apesar de estar no campo, não é uma casa de final de semana, é uma casa de uso diário. Então, eu gosto de mostrar esse uso porque vocês conseguem realmente enxergar a manutenção, os defeitos, as vantagens, o que funcionou, o que não funcionou na casa, porque ela já está sendo usada. Essa fissura, essa trinca que aparece no encontro das duas casas, provavelmente vai ser consertada e amassada de novo com massa corrida e tudo mais. Da próxima vez que forem pintar a casa, isso deve acontecer a cada 5 ou 10 anos, depende do que o dono da casa quer fazer, tende a cada vez mais ela não aparecer, ela diminuir pelo menos, sabe? Essa primeira passada de massa corrida e tinta e acabamento tende mesmo a aparecer a fissura, porque essa parte nova ainda é muito nova em relação à antiga, né? A antiga tem lá seus 20 e tantos anos e essa parte nova tem 1 ano. Agora a gente vai entrar e ver como ficou depois que essa parede aqui foi derrubada. Vou começar falando então da divisa entre a parte nova e a parte antiga. Na verdade, falando de chão, de piso, de laje, já existia tanto a parte antiga quanto a parte nova. A diferença é que aqui, ó, bem nessa linha, existia uma parede com 2 janelinhas e uma porta. E aqui pro meu lado direito, a gente tinha uma varanda, tá? E essa varanda que dividia ela do meio externo era uma mureta. Houve, então, a necessidade da gente ampliar a parte social dessa casa. E a intenção da gente é retirar essa parede aqui, desde o início ela existia. Só que, mais ou menos nessa altura aqui, ó, era para ter 2 pilares, tá? Só que eles não existiam na vida real, só na imaginação de quem construiu. Quando a gente começou a quebrar a parede, a gente tomou um susto porque esses pilares não existiam. E aí surgiu a necessidade da gente vencer esse vão com pórtico metálico. Aqui a gente tem cerca de 8 metros. Deixa eu medir até.
Aquela medida bem correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passos e meio. Então a gente tem mais ou menos uns 7 metros aqui de distância, tá? Entre um pilar e outro. Então vencer esses 7 metros aqui só foi possível com um pórtico metálico. E aí, onde todo o restante da ampliação, a estrutura metálica ficou escondida e embutida nas paredes, inclusive eu mostrei isso no último vídeo, aqui na reforma, que não estava previsto ter um pórtico metálico, foi o oposto. Essa estrutura metálica ficou totalmente em evidência. Então a gente optou por pintar ela de preto e assim deixar ela em destaque mesmo. A gente até instalou uma cadeira de balanço nesse pórtico metálico para gerar um lugar a mais para a sala de estar. Então aqui a gente tem alguns ambientes, tá? A gente tem a sala de TV, a sala de jantar, a cozinha, a gente tem uma despensa ali também, a gente tem a sala de estar da lareira, a gente tem uma área para leitura, onde tem um banco que aprecia bem, que tem uma vista privilegiada dos lagos, e a gente tem a cozinha da churrasqueira. A intenção é que todos esses ambientes ficassem realmente numa coisa só. E a intenção maior era proporcionar a integração do meio interno com o externo, coisa que na casa antiga não era explorado, tá? Eu sempre trago aqui para vocês que não tem certo nem errado, o que tem são escolhas. Na casa antiga, como era uma casa, uma cabana de final de semana, não fazia sentido deixar tão exposta o contato do interno com o externo, porque a casa ficava muito tempo fechada. Aqui é o oposto agora, a casa é usada todos os dias, então faz total sentido você ter essa integração. Por isso que para onde a gente olhar, a gente vai ver vidro de janela ou porta, e a gente tem vários tamanhos de portas aqui. A solução foi bem simples, a gente manteve as muretas existentes e as vigas que já existiam em concreto armado, antigas, e a gente fechou esses espaços com esquadrias de alumínio com vidro simples. E no meio, no ponto focal dessa sala, desse espaço fechado, dessa varanda que foi fechada, a gente colocou uma lareira em tijolinho maciço. Essa lareira foi o ponto zero, foi o partido, eu diria que a prioridade desse projeto, tá? Nessa região aqui é muito fria, eu sei que para muitas pessoas que moram no Brasil, dizer que tem uma lareira é quase cantar aquela música do Whindersson, né? Que ele fala que vai dar uma lareira pra mãe e pra ela usar ele vai ligar o ar-condicionado. Sei que não faz muito sentido. Mas na região sul do Brasil e sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem épocas de muito frio. Aqui no inverno é comum geadas e a temperatura cai mesmo. Como a gente tinha essa intenção de colocar vidro para fazer essa integração visual com o meio externo, o vidro simples, que é o mais barato, né? Não é vidro duplo nem nada disso. As esquadrias simples não são esquadrias hermeticamente fechadas que proporcionam um isolamento térmico maior. Perde-se muito calor pelo vidro. Então a gente precisava ter uma lareira. E a intenção foi trazer a história do lugar, tá? Essa região aqui é uma região onde existia uma cerâmica grande e muito famosa. Essa cerâmica até deixou algumas construções antigas que ainda perduram com o tempo. Fornos antigos, chaminés antigas, é bem pertinho daqui. Essa história a gente quis trazer através do tijolinho maciço. Então a gente pensou em fazer a lareira, que era uma prioridade, e por que não fazer ela em tijolo maciço, que reúne várias questões. Ele por si só já é muito decorativo, né? Ele traz essa história do lugar e ele é resistente ao que a gente precisava. Inicialmente até a gente faria uma travessa de madeira no meio, mas durante esse 1 ano de uso a gente viu que não precisa, não faz sentido, então talvez não se faça mais. Essa lareira aqui, ela foi comprada pré-moldada, então o primeiro item dessa casa a ser comprado foi a lareira, porque a primeira coisa da casa a ser feita foi a lareira. Foi feito toda uma fundação nova, porque a gente colocou um novo peso que não existia nessa antiga varanda. E aí, com essa nova fundação, a gente pôde apoiar a lareira pré-moldada. Essa lareira aqui esquenta 270 metros cúbicos e é uma lareira a lenha. Então, a gente usou essa lareira pré-moldada e a gente fez toda essa moldura para essa lareira, tá? Então, ao invés da gente apoiar ela no chão, a gente optou por erguer ela.
Talvez um dia aqui no canal a gente ainda possa focar e falar só de lareira. Se vocês quiserem saber como funciona o dimensionamento de uma lareira, o peso, como funciona toda essa camada que reveste ela. Se vocês repararem, a gente tem aqui, ó, uma espessura maior de argamassa do que o restante, porque na verdade não é argamassa, é uma viga de sustentação para poder segurar toda essa parede. E eu já mostro até onde vai a altura dessa lareira, porque aqui a gente manteve o pé direito original, então a gente não baixou, não fez laje, não fez nada disso. Então se vocês quiserem saber mais sobre lareira, vocês comentem aqui embaixo que a gente vai buscar falar mais disso. Mas fato é que desse ponto aqui foi da onde surgiu todo o restante do projeto. Então a intenção era que ela fosse um destaque com tijolinho maciço. E aí depois a gente trouxe esse tijolinho maciço nas calçadas, nas escadas, para conversar com ela. E a gente também fez o pezinho do fogão a lenha, também com tijolinho maciço, só para dar uma conversada. E muitas pessoas falavam para mim assim: ah, mas por que você não projeta já todo um fogão campeiro, um tijolinho maciço? E a minha justificativa sempre é a seguinte, que se você colocar muitas coisas em destaque, nenhuma delas fica em destaque. Então a intenção era deixar o ponto focal para essa lareira, para essa parede de tijolinho. E eu acho que a gente conseguiu. Agora a gente vai olhar para os detalhes, tá? A gente vai olhar primeiro para o piso, depois para o teto e depois para o pórtico. Vou mostrar detalhadamente cada um para tentar manter uma organização no vídeo, tá bom? Então, ó, esse é o piso da parte nova. É um piso lixado, tem a gente mostrando, aplicando essa rosa dos ventos. E aqui a gente tem a divisão. Então, exatamente aonde está essa soleira de granito é onde tinha a parede. Então, reparem o que aconteceu. Pequenas mordidinhas aconteceram sim na hora da gente tirar a parede. A gente não conseguiu escapar disso. E aí a gente manteve o piso existente. É um piso cerâmico com rodapé em madeira, ó, todo no bege. E foi essa cor que já existia no rodapé que a gente trouxe para todas as portas. Essa porta é uma porta existente que dá privacidade para circulação dos quartos, que acontece ali. E aqui a gente segue, ó, com o mesmo piso até a gente chegar aqui. E aqui, se vocês perceberem, a gente tem um caminho, uma faixa que tem um outro piso, ó, que vai até o fogão a lenha lá do outro lado. E por que que aqui foi necessário colocar um outro piso? Se a gente olhar aqui, ó, pro lado de dentro, a gente vai entender. Aqui a gente tem, ó, a gente consegue ver exatamente o piso antigo. Eu tenho dessa linha até essa linha, ó, o piso cerâmico antigo e aqui mais um filete de piso. Então, esse filete de piso, obviamente, seria perdido na hora da gente retirar a parede. Então, enxerguem que essa parede continuava até o final da casa antiga. Uma vez que ela foi tirada, a gente acabou estragando o piso, né? Esse filete de piso é uma coisa que a gente sabia que seria perdida, mas infelizmente perdeu também esse filete aqui, essa faixa, essa peça para esse lado e essa peça pro lado de lá. Não teve como a gente salvar. Então o que foi feito quando a gente constatou isso? A gente não achou essa cerâmica pra gente comprar, porque é uma cerâmica muito antiga. Então a gente decidiu dar um destaque nessa emenda dos pisos, tá? Assim como acontece um destaque na parte de cima, com o pórtico, também vai acontecer esse destaque no piso. E na hora da gente optar por qual tipo de piso colocar, a gente escolheu essas réguas pela facilidade de instalação. Uma vez que eram réguas, eu só tinha que me preocupar com essa emenda aqui nas laterais e não com onde elas encontravam, né? Caso tivesse alguma coisa fora do esquadro. Mas a casa estava 100% no esquadro. Então a gente tem esse corredor, porque podia, né? Como um lado era externo e outro era interno, podia ter alguma coisa torta, mas não, deu certinho. Se eu não me engano, essas réguas tinham 1,18 m de comprimento e a gente teve que cortar 3 centímetros porque
O espaço que a gente tinha aqui era 1,15 m e com isso ficou essa faixa. Tem algumas mordidinhas na cerâmica, tá? Se vocês olharem, não sei se daí vai aparecer, eu vou tirar uma foto de perto. Tem várias mordidinhas, sabe? Nas cerâmicas que restaram. Mas a gente entende que passou por uma reforma e esse tipo de coisa acontece. Não tinha como a gente condenar o pessoal que fez a demolição por causa disso, porque é completamente normal. E eu achei que o resultado final ficou bom. Tem mais um detalhe aqui, ó, no piso da cozinha, estão vendo? Que a gente tem uma faixa de piso diferente. Isso porque o sócolo aqui foi removido, ele era um sócolo feito errado, numa medida errada, então não cabia o pé, ó, isso aqui é um sócolo, né, o pé tem que caber. Não cabia o pé ali embaixo do móvel, então a gente teve que quebrar, e nisso de quebrar não tinha o piso para complementar, então a gente resolveu fazer o mesmo piso que tem ali. E se vocês podem estar se perguntando o que são essas manchinhas aqui, ó, e a cabeça do parafuso, a cabeça do chumbador da base da estrutura metálica do pilar metálico. Aqui do meu lado a gente tem um fogão a lenha. Esse fogão a lenha não existia no projeto inicial. E esse é um erro muito comum dos clientes. E uma das coisas que mais faz o cronograma de gastos, né, a previsão de custos estourar, da maioria das casas, é algum esquecimento, algo que você quer fazer no meio do caminho, né? Então, esses dias até eu estava conversando com uma aluna do método e ela comentou comigo que o projeto não estava chegando onde ela queria. O projeto com o arquiteto dela. E aí a gente reviu as prioridades, ela foi falar das prioridades em casa e aí ela me respondeu assim: Edna, descobri que a gente nem estava levando em conta as prioridades que o meu marido tinha para uma casa dos sonhos. Ela falou, então a gente está revendo mesmo o que a gente está fazendo de projeto. E esse fogão a lenha abençoadinho é um caso desses, tá? Não existia em projeto nenhum, não existia a intenção de tê-lo, diferente da lareira que desde o início era uma premissa, era um desejo, era uma coisa que todo mundo queria. O fogão a lenha não. Mas aí um belo dia, enquanto a obra estava iniciando a parte nova, o dono da casa falou que queria muito um fogão a lenha. Eu falei, vamos então dar um jeito de pôr um fogão a lenha aí, vai que dá. A gente achou exatamente essa parede aqui, ó, que já existia e é a parede da churrasqueira. Só que a churrasqueira lá em cima, ela terminava em ângulo, sabe? Quando a churrasqueira termina em ângulo e não é tão bonita, a gente só subiu ela até em cima, reta. Só que essa parede aqui, ó, já existia. E aí, quando eu medi, dava certinho pra pôr um fogão a lenha. Olha que sorte. Não foi comprado pra cá nenhum fogão a lenha muito moderno, sofisticado, com chapa em vidro, cerâmica, sei lá mais o que existe. Foi um fogão bem simples, que serviu direitinho na medida que a gente tinha. Inclusive, o acabamento dele, ele tem tubos em volta pra gente não encostar aqui e se queimar, né? Então ele tem esses tubinhos aqui que nos seguram. Esse tubinho aqui, inclusive, tá parafusado no pilar metálico, porque ele deu tão certinho, as medidas que a gente pegou deram tão certinhas que acabou encostando. Parece que foi assim, feito pro lugar, sabe? Então, vamos aqui reaver o conceito de prioridade. Aquilo que você quer muito na tua casa, que pra você faz muito sentido, não deixe de comentar desde a primeira reunião com o teu arquiteto. Porque essa ideia vai ficar voltando na tua cabecinha, sabe? E aí arrisca você acabar falando ela depois que tá tudo em andamento. E aí custa mais, né? Deixa eu mostrar que a gente aproveitou esse duto da churrasqueira para instalar o chaminé do fogão a lenha. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir ao máximo os custos a mais que esse fogão poderia trazer. Então, o custo mesmo foi ele, o valor do instalador, né? Do pedreiro para instalar ele e a curva com o chaminé, com o começo do chaminé. Mas depois que ele entra no duto, ele tá no duto da churrasqueira e daí o custo diminui. Não precisou lá em cima quebrar telhado, recortar telhado, nem nada, tá? Ó, estão vendo que a gente fez uma base com o mesmo tijolinho maciço para pôr lenha aqui embaixo. Ele é muito usado, gente, tá? Aí aqui um fogãozinho simples. Aqui a gente fez essas 3 fiadas de um porcelanato que imita madeira, porque espirra muita sujeira aqui, sabe? Tem que ser uma superfície fácil de lavar. Aqui que tá, ó, o encontro que eu falei do fogão com o pilar metálico. Estão vendo? Ficou muito maneiro. E desse outro lado, eu vou mostrar pra vocês como que tá o duto, que não ficou bonito, mas ficou prático e barateza, né? Então aqui tá o duto, ó, ele vem por aqui, deu pra ver? Vem por aqui, então foi fazer um furo na churrasqueira, e aí aqui ele sobe e lá em cima ele acaba logo, sabe? Porque ele usa o próprio duto da churrasqueira.
Vamos falar de cozinha? Tem um vídeo aqui do canal que eu mostro essa cozinha como era antes. E a gente tinha um problema de bancada de trabalho, tá? A gente não tinha onde largar as coisas nessa cozinha. Então, a geladeira era num lugar de difícil acesso. O que a gente fez? A gente criou uma parede para poder esconder a geladeira. Com isso, nessa parede, para ela não ficar sem nada, a gente fez um mural para recados. Onde hoje eu escrevi lá o cardápio do dia, tá? Foram criadas muitas bancadas para essa cozinha. A gente tem uma bancada de servir, né? Uma bancada onde a gente pode pôr as coisas para servir, mas a diferença de altura dessa bancada, deixa eu virar um pouco para vocês verem. Estão vendo que agora a gente tem várias bancadas? Tem essa e ainda sobrou aqui um pedacinho, ó, de bancada. Então, é muito lugar para você poder apoiar as coisas e isso facilita muito no dia a dia de uso de uma cozinha. Essa aqui é uma bancada de servir, é onde a gente pode pôr as coisas prontas. Mas a intenção de fazer ela nem foi essa, foi esconder as coisas que ficam aqui. Isso é muito pessoal de cada um, tá? Como você gosta da sua cozinha. Tem gente, já fiz cozinha que é tudo aberto, tudo num nível só, como se fosse tudo nesse nível aqui, ó. E aí a ilha e a integração acontece tudo num nível só e tá tudo certo, tá? Você instala a tua cafeteira e o que mais você quiser instalar e fica à mostra. Nesse caso aqui, a gente queria esconder algumas coisas que ficam à mostra, como a garrafa térmica, que só vem a cabecinha. Aqui também tá escondido sanduicheira, cafeteira. Tudo ficou meio escondido pra que você não chegue de lá, porque a visita enxerga direto a cozinha, né? Então, por conta disso que a gente deu uma escondidinha e fez essa bancada no outro nível. A gente seguiu essa cor aqui que vocês estão vendo, ela mancha. Esse granito aqui mancha, é um granito, acho que é cinza andorinha esse granito. Ele mancha. Por que a gente fez um granito cinza andorinha? Porque aqui, quando surgiu o pórtico no meio do caminho, que não era pra existir, né? Era pra gente manter os pilares de concreto. Não tinha pilar de concreto, vamos ter que fazer o pórtico. Paciência, rever o orçamento, fogão a lenha que não era pra ter. Então, a gente tinha uma limitação financeira real, sabe? Então, qualquer economia, quando você chega nesse ponto, é uma economia. E essa bancada aqui, ó, já existia nesse cinza. E o que a gente fez? A gente fez a base para essa bancada aqui, a base em metal mesmo, em metalão. Como já existia aquela bancada no tom cinza, a gente seguiu no mesmo tom, inclusive nem tem rodapia, ó, repare. Toda a bancada tá acontecendo sem rodapia, a gente tem direto o azulejo Metro White acontecendo na parede, e aí a gente trouxe o cinza, mesmo eu não sendo uma arquiteta especialista em decoração, eu sempre digo isso, claro, sou especialista em estrutura metálica, mesmo assim a gente quis trazer o cinza da bancada para o rejunte do Metro White. Então aqui a gente tem a cozinha do dia a dia. A pia com 2 cubas, uma torneira gourmet. A gente tem um pão assadinho da hora e a gente tem um cooktop. Aqui do lado, eu não vou abrir, tá? A gente tem a despensa. A despensa foi o lugar que a gente teve que sacrificar na reforma por causa dos gastos com outros ambientes. Como ela não era prioridade, ela acabou ficando sem a reforma. E quando surgiu a necessidade de fazer o pórtico, ela acabou ficando de lado. Aqui, ó, só deixa eu mostrar pra vocês esse móvel que foi feito também com elementos metálicos e serve como apoio pra cozinha. Aqui a outra bancada. Gente, vamos agora olhar pra cima, porque o que acontece? Aqui, ó, desse lado, eu tenho uma laje de concreto que já existia na casa, tá? E ela mantém esse pé direito a mais ou menos 2,70 metros. Então, a distância lá daquele canto até o chão é mais ou menos 2,70 metros. Agora, desse lado aqui, a gente manteve a inclinação do telhado. Estão vendo? Como que a gente fez? A gente fez um forro em pinos autoclavado. Instalamos luminárias embutidas, fizemos esse acabamento que não tinha, né, em madeira, e com isso, ó, a lareira foi até lá em cima. E aí, vocês estão vendo que tem uma viga entrando na lareira? Essa viga já existia. É uma viga em concreto, ó, lá a gente tem a portinha do alçapão, essa viga já existia, lá a gente enxerga a cozinha da churrasqueira, eu já vou lá mostrar. O que acontece? A gente não podia tirar essa viga, porque ela estava estruturando toda a casa, todo o oitão que já existia aqui. Então a gente manteve e se apropriou disso. Eu falei pouco dessa porta aqui, né? Mas na verdade essa porta faz a ligação dessa área social com a parte externa. Chega na calçadinha, ali a porta do quarto e lá a vista que a gente já mostrou no vídeo anterior. A mesma gatinha de sempre. Então essa porta, ela tem cerca de 2,70 metros, um pouco menos, tá? De altura.
essa parede, ó, que a gente fez para esconder a geladeira. Não tinha onde pôr essa geladeira. Quando a gente fez essa parede, automaticamente criou-se aqui um nicho que foi usado para fazer essa estante de livros e objetos dos mais variados, tá? E na parte de baixo, um louceiro. Ali é um lugar para guardar louça. Aqui é outro lugar para guardar louça. E eles servem de apoio para essa mesa de jantar que ficou no centro. Esse desnível aqui já existia. A gente manteve, senão a gente ia perder a altura da boca da churrasqueira. Então a gente manteve. A gente só fez um novo piso, conversando com a questão neutra da casa. E esse novo piso faltou. E o que a gente fez aí? A gente fez essa moldura com cimento queimado. Toda a borda do piso tem essa moldura com cimento queimado. Aqui eu tô na pia do churrasqueiro, tá? Esse espaço aqui era todo externo, né? A churrasqueira era externa, aqui era externo. Então, toda vez que ia se usar a churrasqueira, o churrasqueiro ficava um pouco isolado, porque a parede da casa era lá pra dentro do pórtico. Surgiu essa intenção de fazer essa integração de uma maneira custo-benefício excelente, eu diria, né? Que mexesse o mínimo possível no todo. Então a gente manteve a pia, o que a gente fez foi instalar uma torneira com mais movimentação e manteve essa mureta que já existia. Então essa mureta aqui, pro futuro, pensa assim em trocar essa soleira e fazer uma soleira um pouco mais larga, porque nessa mureta a gente não consegue sentar muito confortavelmente, tá? Mas aqui é mureta pra cerveja, entendeu? Então também não, né? Cerveja e peixe frito, que eu sempre brinco disso. Então também não faz muita diferença. Como já existia, a gente não quis trocar, e se vocês perceberem, a gente manteve esse cinza andorinha dos granitos existentes em todos os granitos novos que foram feitos. Sempre nessa intenção de conversar o novo com o antigo, não precisar trocar, né? E aqui a gente tem uma questão interessante, que a gente tem uma cuba muito maior do que na outra cozinha. Então na outra cozinha tem duas cubas pequenas, mas são duas, pro dia a dia, pra louça pequena. E aqui tem uma maior, mais funda. E eu acho isso uma dica bem interessante pra quem vai ter uma casa de campo. Geralmente, na casa de campo, a gente acaba, sei lá, cozinhando peças maiores, porque você recebe os amigos, ou até mesmo na tua casa. Ter uma cuba maior é muito interessante pra você poder lavar coisas maiores. Você vai usar uma panela maior, uma forma maior. Essa aqui é melhor pra esse tipo de lavagem, sabe? Mais pesada. Tem até mais espaço pros lados. A outra é melhor pro dia a dia. A loucinha do café, sabe? A loucinha do lanche. Ela é mais prática pra isso. Aqui nesse espaço do churrasqueiro, a gente também conseguiu colocar, além da pia e a churrasqueira, uma geladeira que atende especificamente esse espaço aqui. Ah, e luminárias. A gente achou, guardado no sótão da casa, essas luminárias aqui. E aí, por conta disso, a gente teve a ideia de instalá-las aqui pra iluminar e dar muita diferença. Eu vou filmar com elas apagadas e com acesa pra você ver. Ó. Aqui é a bancada com a luz apagada. Eu vou acender a luz geral da cozinha. Ó. Aqui é quando eu acendo a luz geral. E o que acontece? Estão vendo a sombra? Dá pra vocês verem a sombra da minha própria cabeça aqui, ó. Se eu for cortar alguma coisa, eu mesma faço sombra na bancada. Agora eu vou acender as outras luminárias que estão aqui na frente. Veja a diferença. Ó, deu pra ver que a minha bancada de trabalho ficou clara? Quando a bancada de trabalho fica clara, trabalhar aqui é muito melhor. Então, isso é fundamental você ter na tua cozinha, tá? Uma iluminação que venha da parte de frente da bancada. Senão você mesmo faz sombra na tua bancada de trabalho. Outra questão que não sei se vocês repararam é a total integração dessa cozinha com o meio externo, através das portas. Essa aqui é de giro e aqui desse lado são portas de correr. Reparem o seguinte, aqui é uma fachada oeste. Então esse monte de vidro que a gente vê, eles não atrapalham de forma alguma, deixando o local quente, que daí seria insuportável ficar nesse ambiente, tá? Isso é uma coisa muito importante.